A pergunta é como me livrar do sofrimento? Há uma outra pergunta é como vencer o medo? Semelhante a essas perguntas, nós temos diversas outras perguntas e elas começam sempre com essa expressão, como? Parece que nós queremos descobrir uma forma, uma maneira específica de lidar com esta questão. A questão do sofrimento, com a questão do medo, com a questão da ansiedade, da depressão, ou de todos esses estados internos de sofrimento que nós conhecemos. Mas qual será a verdade sobre uma real aproximação desses assuntos? A única forma real de aproximação sobre isso está na compreensão direta daquilo que se passa dentro de cada um de nós, de como processamos essa coisa chamada pensamento, emoção, sentimento, sensação. Quando há autoconhecimento, nós temos uma aproximação de algo essencial para uma vida livre. E aqui, livre, não como uma reação a uma condição de escravidão a uma dada coisa, a uma dada situação, a uma dada circunstância. Livre no sentido de uma compreensão direta daquilo que a vida é, quando não há mais ignorância. Então, a verdade da liberdade está no fim da ignorância. E nós estamos vivendo ignorantemente. Nós não temos ciência da vida como ela é, quando a ignorância não está mais presente. Precisamos nos livrar da ignorância. Precisamos ter o verdadeiro reconhecimento da realidade. Na antiga Índia, os sábios chamavam de Advaita, a verdade da vida. A palavra Advaita significa o primeiro sem o segundo. A única realidade da vida é a realidade divina, é a realidade de Deus. Não é Deus e outra coisa. Não é Deus e muitas coisas. É a única realidade. Então a palavra Advaita vem da Vedanta, da Advaita Vedanta, da última parte dos Vedas. Uma aproximação da verdade do seu ser é uma aproximação da Advaita, da não dualidade, da não separação. Aquilo que é você em seu ser é a única realidade presente, como sendo a realidade de Deus. Naturalmente, seu natural estado de ser não carrega sofrimento, porque não carrega ignorância. A ignorância aqui é esta ilusão da verdade, sobre a verdade, da única realidade. Então, nós sofremos em razão da ignorância. O ser humano ele está em sofrimento em razão de sua condição psicológica de ser alguém, o que na realidade é uma fraude, é um engano, é um equívoco, é uma ilusão, porque não há alguém. Esse sentido de ser alguém, essa sensação de ser alguém,
é um condicionamento presente nesse corpo-mente, em cada um de nós. Isso está presente porque nos falta, na prática, a verdade do autoconhecimento. Assim, o autoconhecimento, na prática, nos traz a ciência desta constatação, desta revelação, de que Deus é a única realidade presente na vida. Agora, nós precisamos ter uma aproximação cuidadosa disso aqui. A vida como nós conhecemos, reparem, tudo que nós conhecemos a partir do pensamento. O pensamento tem norteado nossas vidas, tem nos dado a direção, tem nos dado os passos. E nós estamos seguindo os passos que o pensamento tem dado. A bússola do pensamento, ela está orientando nossas vidas. Mas percebam isso, essa nossa vida orientada pela bússola do pensamento tem nos colocado numa condição de vida, de existência em desordem, em confusão, onde os problemas estão presentes e, naturalmente, o sofrimento e o medo. Aqui nós estamos estudando com você a verdade da vida. Agora, a verdade da vida não está separada do viver. Não há qualquer vida separada do viver. O viver é a vida é o viver. Não é o viver ou a vida de alguém. É o viver, é a vida. Desta realidade indescritível, inominável, que está além do conhecido e, portanto, além do pensamento. Sua vida não pode ser essa particular vida a partir de um centro, que é o eu, o ego. Essa é a vida centrada, norteada, conduzida pelo pensamento. E no pensamento, tudo que nós temos é o conhecido, é o passado, é aquilo que já foi. Não podemos responder a esse momento onde o viver, onde a vida está ocorrendo com o pensamento, porque o pensamento em nós é aquilo que vem do passado. Não dá para atender a vida nesse momento, a partir do passado. E, no entanto, é isso que estamos procurando fazer. É isso que temos feito. Toda a história do ser humano nesse planeta é a história da construção de um mundo bem particular para esse centro que é o eu, o ego. Então, o pensamento tem construído tudo isso, está dando esse norte e moldando nossas vidas. Essa vida particular, essa vida do eu, do ego, essa nossa vida é contradição, é ignorância, porque há esta divisão, há esta dualidade. Uma dualidade, uma divisão construída pelo pensamento. É o pensamento na ideia de ser alguém, como sendo o pensador. Ser alguém como sendo o experimentador. Sendo alguém como sendo esse que está vivo, separado do mundo à sua volta, separado do outro, separado de Deus, determinando o seu
destino, em busca dos seus propósitos, alvos e objetivos, que por sinal são todos egocêntricos. Estamos juntos? Enquanto houver esse movimento de dualidade, portanto, de separação, que é um movimento que é sustentado pelo pensamento, nesta imagem, nesta autoimagem de um experimentador, de um fazedor das coisas, de alguém no controle delas, enquanto isso estiver presente, a confusão estará presente, o sofrimento estará presente, porque todo tipo de problema estará presente em nossas vidas. Porque há essa ilusão da separação entre você e Deus, entre você e a vida, entre você e o outro. Tudo bem? Nesses encontros, nós estamos juntos, olhando para tudo isso, tomando ciência de tudo isso. A vida não precisa de alguém nela querendo controlar, determinar ou fazer qualquer coisa. Quando você olha para a natureza, você percebe tudo acontecendo de uma forma muito natural. Natural dentro de uma grande beleza e dentro de um grande encanto divino, sem a interferência do pensador, que é esse eu, esse ego. É exatamente quando o ego entra, quando o sentido de um eu entra para se envolver em toda essa expressão, em toda essa manifestação, como ela acontece, que os problemas surgem. O ser humano carrega inúmeros problemas, particularmente em sua vida, e está também sustentando problemas na vida, na manifestação, na existência. Todo tipo de confusão estamos provocando na vida particular deste centro, que é o eu, o ego. E todo tipo de desordem estamos também criando e provocando na existência do planeta, na vida do planeta. Estamos confusos, desorientados, perturbados, infelizes. Não temos olhos para perceber a beleza de tudo isso à nossa volta? A beleza das montanhas, dos pássaros, das aves, dos animais na floresta, das cachoeiras, das matas. Em alguns momentos nós temos um encontro com isso, quando o sentido do eu, do ego não está. E ficamos como que inebriados de tanto silêncio, de tanta quietude e beleza. Mas esses são momentos onde o sentido do eu, do ego não está. Mas na maior parte do tempo, nós não estamos em contato com a natureza, ou em contato com esse ser desconhecido, misterioso, indescritível, que trazemos além desse sentido do eu. Que está aqui, sim, está aqui, mas está além desse sentido do eu. Porque a maior parte do tempo estamos envolvidos na ambição, na inveja, na busca de preenchimento, de satisfação, de aceitação pública. Damos tanto valor a isso, à fama, ao prestígio, à posse de coisas materiais, como se alguma dessas coisas pudesse realmente nos garantir
aquilo que, na verdade, nós estamos procurando, que é amor, paz, liberdade, felicidade. Amor, paz, liberdade, felicidade é a natureza deste ser que está presente quando não há mais ilusão, quando a ilusão termina, quando a ignorância termina. Uma vida em felicidade, uma vida em ciência de Deus, é uma vida na ausência do eu, do ego. Isso é Advaita, a não dualidade, a não separação. Nós temos alguns momentos assim. São como visitas rápidas que aparecem em nossa casa e depois desaparecem. Em geral, nós temos visitantes em nossas casas, mas esses visitantes são indesejáveis. Esses visitantes indesejáveis são os que mais passam tempo em nossas casas. Quando temos uma visita do desconhecido, do inesperado, do indescritível, do inominável, temos a visitação da realidade, daquilo que mais precisamos em nossas vidas, que é a visita da própria vida, não dual, a vida divina, a vida de Deus, a vida da verdade. Podemos ter uma aproximação daquilo que somos nesse instante? A resposta para isso é sim. Podemos viver uma vida livre de sofrimento? Repare, uma vida livre de sofrimento. Não é uma vida que você encontrou a liberdade de não sofrer. A vida livre de sofrimento é a vida no qual a liberdade está presente, exatamente porque você, que é alguém que sustenta a ilusão de uma identidade que se separa para sofrer, já não está mais presente. Percebam a diferença. Ser livre de sofrimento significa ser. Não é alguém sendo. Não é alguém alcançando. Não é alguém vencendo. Alcançando a liberdade do sofrimento. Alguém alcançando ou vencendo o medo. Não é isso. A ausência do medo é a ausência do eu. Enquanto o eu, o ego, esta imagem que você tem sobre quem você é, nessa relação com a vida, nessa relação com as experiências, nessa relação com o outro, nessa relação consigo mesmo, estiver presente, o medo estará presente. O sofrimento estará presente. Aqui a boa notícia é que esse sentido de alguém presente está presente em razão da ignorância, da ausência da compreensão da verdade, daquilo que aqui está presente. Repare, pode parecer muito estranho tudo isso, mas é exatamente assim. Aquilo que tem aparecido aqui, ou surgido aqui, ou que se demonstra aqui, dentro desse modelo de dualidade, parece real, se mostra real, mas não é a realidade. Isso está dentro de um sonho, deste sonho de dualidade, deste sonho de separação, deste sonho onde a ilusão de que existe eu e Deus, eu e você, está presente. Então, é neste sonho, desse sentido de alguém
presente na vida, na experiência, que esta situação se sustenta, que essa ilusão mantenha sua continuidade. Isso termina quando você toma ciência da verdade, daquilo que é você. Quando a ilusão desse mim, desse eu, desse que vê a partir de um fundo de experiência passada, de memórias, de lembranças e, portanto, de pensamentos, quando isso não está mais presente. Então, isso que tem norteado nossas vidas, que é esse modelo do pensamento que vem do passado, todo esse conhecimento que é o resultado desta condição de ignorância, algo adquirido da sociedade, da coletividade e do mundo. Quando isso se desfaz, quando isso desaparece. Então, quando esse assim chamado conhecimento, que é só uma forma de ignorância, esse conhecimento que o pensamento sustenta e que naturalmente sustenta esse pensador por detrás dele, que é o ego. Quando isso não está presente, temos a verdade da ausência do pensador, do pensamento e, portanto, do passado. Tudo isso é esse observador vendo o mundo através desse seu modelo, vendo a vida através desse seu modelo, percebendo o outro através desse seu formato de ser alguém, aquilo que tenho chamado de autoimagem. Se isso desaparece, a realidade da vida livre está presente. A realidade da vida livre é a beleza, é a graça, é esta coisa inominável e indescritível, é o primeiro sem o segundo, seu estado natural de ser, livre deste sonho, que é o sonho do eu, que carrega a ilusão desse meu e dessas minhas coisas. Compreendam isso. Se esse eu está presente, esse meu está presente, essas minhas coisas estão presentes. Tudo isso está dentro da ignorância, dentro da ilusão. É isso que tem sustentado o medo. É isso que tem sustentado o sofrimento. Então, intelectualmente, podemos até ter uma compreensão do que está sendo colocado aqui. Podemos até intelectualmente achar bastante interessante tudo isso, ou não. Pode ser que tudo isso intelectualmente, para alguns de nós, isso pode estar parecendo uma grande loucura. Ou para alguns de vocês, há uma visão de uma beleza e de uma inteligência extraordinária em tudo isso que estamos colocando aqui. Mas intelectualmente, nada disso resolve. Tudo que nós precisamos é de uma constatação direta da verdade sobre o nosso ser. É por isso que, além desses vídeos aqui no canal, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Ter uma aproximação da investigação disso. Sábado e domingo, 2 dias. Através de perguntas, respostas, tendo um contato com o silêncio da meditação, da verdadeira meditação. Isso é algo que revela algo fora do conhecido. E, portanto, algo além do intelecto. Assim, nós temos esses encontros que ocorrem aqui nos finais de semana.
Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Quero deixar aqui um convite para você. Além disso, nós temos encontros presenciais, nós temos retiros também, onde estamos nos aproximando de um trabalho direto para esse despertar, como alguns chamam o despertar espiritual, ou iluminação espiritual. Então, quero deixar aqui esse convite para você. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, já deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. O natural, o estado de pura consciência, onde não há nenhuma separação entre você e Deus, é quando então, a partir desse instante, o seu olhar é o olhar de Deus, o seu perceber é o perceber de Deus.